Esse é o primeiro Pentecostes que nós estamos celebrando após a canonização de Santa Helena Guerra, a Santa Carismática, a renovação carismática para gerar santos. E esse também é o primeiro Pentecostes que nós estamos celebrando depois que subiu no trono de Pedro o Papa Leão XIV. Então existe algo diferente nesse Pentecostes, e por isso nós queremos, para coroar esse dia, viver de fato aquela experiência que, claro, nós fomos vivendo isso ao longo de todo esse dia, mas a Santa Missa é a Santa Missa. Nós queremos viver a experiência do batismo no Espírito Santo, porque é uma ordem de Jesus. Ele mesmo disse em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, eu digo e você repete: daqui a alguns dias sereis batizados no Espírito Santo. Então, durante 40 dias, Jesus ficou ali, se manifestando aos discípulos, até que no dia 40, Jesus subiu ao céu, como nós celebramos no domingo da semana passada. Mas deixa eu perguntar para vocês: Jesus só subiu ao céu ou ele ficou entre nós? O que vocês acham? Parece uma contradição, né? Primeiro ele diz assim: estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. E depois ele sobe ao céu. Como que é? Ele subiu ou ele ficou? Diz comigo assim: Jesus subiu, mas ele ficou. Dá uma sacudida no ombro da pessoa do lado aí, para tirar a fome, que não é hora da janta ainda. Sacode a pessoa e diz: Jesus subiu, mas ele ficou com a gente. E como que Jesus ficou com a gente? De duas formas. Primeiro, Jesus ficou conosco através da igreja, onde ele tem uma presença nos sacramentos, principalmente no maior de todos os sacramentos, que é o Santíssimo Sacramento do altar, que é o seu corpo, sangue, alma e divindade. Mas Jesus também permaneceu conosco de uma outra forma, não menos importante. Jesus permaneceu conosco através do Espírito Santo, e por isso, 10 dias depois da ascensão, acontece o Pentecostes. E aí nós temos a primeira novena da história da igreja. Qual que foi a primeira novena da história da igreja? A novena de Santa Teresinha, sim ou não? A novena de Santo Antônio? A novena de Santa Rita? Não. A primeira novena de Pentecostes foram os apóstolos reunidos com a Virgem Maria durante quantos dias? 9 dias clamando o Espírito Santo. Então entende a sequência dos fatos para você entender Pentecostes. Dia 1, a ressurreição de Jesus. Dia 40, a ascensão de Jesus. Dia 50, o Pentecostes. O dia do Pentecostes não conta. Então, entre a ascensão e o Pentecostes, são 9 dias a novena de Pentecostes. Quem é que rezou a novena de Pentecostes? Eu devo dizer para você uma coisa: rezar a novena de Pentecostes não é só, ler livrinho. Rezar a novena de Pentecostes, e isso nós fizemos nos últimos dias, e podemos fazer todos os dias da nossa vida, porque como a Keila falou hoje, Pentecostes não termina para aquele que ora. Rezar a novena de Pentecostes e viver o Pentecostes perene na nossa vida é nós, todos os dias, termos a coragem de dizer: vem Espírito Santo e transforma o meu coração. Quem é que já disse isso no dia de hoje? Pode dizer agora mais uma vez. Toca na pessoa do lado e diga isso para ela. E transforma o teu coração. Na pessoa do outro lado, vai.
Vem, Espírito Santo, e transforma o teu coração. E é isso que nós precisamos clamar todos os dias, para vivermos batismo no Espírito Santo todos os dias. Olha, gente, eu sei que esse termo, batismo no Espírito Santo, já foi motivo de muita polêmica dentro da igreja, porque havia um receio muito grande, e pode haver confusão, é claro, que as pessoas confundissem o batismo no Espírito Santo com o batismo sacramento. Então, muitos bispos e teólogos diziam assim: não, vocês têm que parar de usar o termo batismo no Espírito Santo, para não causar confusão na cabeça das pessoas. Quem que já ouviu essa conversa, levanta a mão. Mas vamos lá, essa conversa tem suas razões? Tem, porque não é para causar confusão. Porém, primeiro, o termo bíblico que Jesus usou é batismo no Espírito Santo. Ele mesmo disse, eu digo e você repete: sereis batizados no Espírito Santo. Então é um termo bíblico. Segundo, a teologia católica nas últimas décadas se desenvolveu de forma muito positiva nesse sentido. Surgiram grandes teólogos católicos, como por exemplo o padre Raniero Cantalamessa, que foram mostrando que, se bem entendidos os termos, não existe confusão nenhuma entre o batismo sacramento e o batismo no Espírito Santo. E mais do que isso, nós tivemos um Papa chamado Papa Francisco, que em várias ocasiões, ele mesmo, falando aos carismáticos, ele usou o termo batismo no Espírito Santo. É um termo já legitimado por um Papa da igreja. Então eu quero dizer aqui, diante de toda a renovação carismática aqui reunida, e também diante da igreja aqui reunida, e eu quero dizer isso com letras garrafais: batismo no Espírito Santo é um termo católico. E nós não podemos perder essa identidade, porque é isso que nos faz carismáticos. O próprio Jesus disse como promessa que nós seríamos batizados no Espírito Santo. Mas o que o Pentecostes realiza de verdade em nós? Quem aqui sabe falar grego? Levanta a mão. Eu também não sei. Mas existem 3 palavras gregas que resumem aquilo que o Pentecostes realiza na igreja. Repete comigo essas palavras: koinonia, martiria e liturgia. Fala para a pessoa do lado: koinonia, martiria e liturgia. O que é que a palavra koinonia em grego significa? Unidade. Então, além do Pentecostes realizar a unidade da igreja, quem aqui faz parte da igreja, diga eu. O Pentecostes tem como condição inicial que haja uma unidade, que é condição para o Pentecostes acontecer. Entenda isso: sem unidade o Pentecostes não acontece. Eu sei que tem gente brigando em grupo de oração. Aqui em Cuiabá não, né? Nem em Várzea Grande. Mas lá por Paris, França, Japão, tem gente que briga, tem gente que faz fofoca, tem divisão. E deixa eu perguntar para você: tem como Pentecostes acontecer num grupo de oração assim? Não tem. Por quê? Porque falta unidade. E por isso que os apóstolos ficaram 9 dias reunidos para o Pentecostes acontecer. O que é que eles ficaram fazendo nesses 9 dias? Fala para mim. Estavam rezando. Mas será que estavam só rezando? Ou eles precisavam também se perdoar de algumas coisas? Porque os apóstolos, gente, eram pessoas como nós. Também entre os apóstolos tinha discussão,
Também entre os apóstolos tinha briga. Imagina Pedro discutindo com João. Imagina Tomé discutindo com Mateus. Ah, padre, mas isso não acontecia. Acontecia. A Bíblia mostra. E por isso, durante esses 9 dias, eles precisaram se unir. E Nossa Senhora, no meio deles, como mãe, ela ia costurando o relacionamento deles. Talvez naquele dia, durante esses 9 dias, João tenha chegado para os outros apóstolos e dito assim: olha, gente, eu quero pedir perdão para vocês, porque quando vocês fugiram e me deixaram sozinho no Calvário com Jesus, eu matei vocês no meu coração. E eles se perdoavam, e Nossa Senhora ia costurando o relacionamento deles. Talvez Pedro chegou para os outros apóstolos e falou assim: gente, eu quero pedir perdão para vocês porque eu fui trouxa. Mesmo sendo Papa, eu neguei Jesus 3 vezes. Me perdoem pela minha atitude. E eles perdoavam Pedro. E Nossa Senhora costurava a relação. E eles iam se unindo. Talvez Tomé chegou para eles e falou assim: eu quero pedir perdão para vocês, porque quando vocês me disseram que viram Jesus ressuscitado, eu não acreditei em vocês. Me perdoem. E eles perdoaram Tomé. E a reconciliação ia acontecendo. E Nossa Senhora costurando a relação entre eles. Até que quando eles estavam prontos, em unidade, reconciliados, aconteceu ali o Espírito Santo descendo sobre eles em Pentecostes. Se não tiver unidade no teu grupo de oração, o Pentecostes não vai acontecer lá. Se não tiver unidade na tua família, o Pentecostes não vai acontecer lá. Se não tiver unidade na tua paróquia, o Pentecostes não vai acontecer lá. E com tristeza no meu coração eu digo: enquanto não tiver unidade na nossa arquidiocese, inclusive unidade entre os nossos padres, o Pentecostes não vai acontecer de maneira plena ainda. Essa que é a verdade. Por isso nós precisamos nos unir. E quando os apóstolos ali começam a falar em línguas, o que significa o fenômeno das línguas estranhas? Nós sabemos que existe oração em línguas, sim ou não? Se chama glossolalia, quando nós falamos a Deus numa língua estranha. Quem é carismático está familiarizado com isso, sim ou não? Ninguém entende, a não ser que alguém tenha o dom da interpretação das línguas. Mas existe ainda uma outra forma de dom de línguas, que é a xenoglossia, que é o seguinte: você sabe falar japonês, sim ou não? Eu também não sei. Mas imagina entrar um japonês aqui na missa, e daqui a pouco, carismaticamente, eu começo a pregar o evangelho em japonês, uma língua que eu não conheço. É a outra manifestação do dom de línguas, a xenoglossia. E por isso Atos dos Apóstolos diz que todos que estavam ali entendiam a pregação dos apóstolos no dia de Pentecostes. Mas existe algo mais bonito ainda. O dom de línguas carismático tem um simbolismo teológico que é o seguinte: todas as pessoas se entendem na língua do amor, e o Espírito Santo nos ensina a falar a língua do amor. O Espírito Santo nos ensina a falar a língua da reconciliação. O Espírito Santo nos ensina a falar a língua da unidade, e essa língua todos os povos entendem. O Pentecostes nasce da unidade, mas a unidade se completa como fruto do Pentecostes, no qual Deus quer unir toda a humanidade na sua igreja através do Espírito Santo. Dá uma salva de palmas para a unidade da igreja. E não deixa que a divisão, a fofoca, a falta de perdão quebre a unidade de onde você está. Senão, me desculpa, mas não tem Pentecostes. Diz comigo: koinonia, martiria e liturgia. Como que se traduz a palavra martiria? Se traduz por testemunho. É a ordem de Jesus. Ele diz: derramarei o meu espírito e vós sereis minhas testemunhas. Presta atenção nisso.
Jesus não fala que nós seremos seus anunciadores. Jesus fala que nós seremos suas testemunhas. Aquele que anuncia é o que fala, o testemunho é aquele que vive. E a maioria dos apóstolos foi tão testemunha de Jesus, que viveu essa martiria, se tornou mártir e deu a vida por Jesus. Deixa eu dizer para você uma coisa: se nós de fato recebermos o Espírito Santo, uma vez eu falei para uma menina assim: olha, deixa eu falar para você, 2 sinais que você está cheia do Espírito Santo. Primeiro, você vai começar a se surpreender. Segundo, as pessoas vão começar a falar que você está muito radical. Aí ela disse para mim assim: ah, padre, eu já me surpreendi comigo mesmo, né? Eu comecei a vir mais na missa, comecei a me confessar, comecei a rezar melhor, mas ainda nunca me chamaram de radical. Aí outro dia ela chegou correndo, cheia de alegria, me dizer: padre, você nem sabe o que aconteceu, me chamaram de radical. Feliz por ter sido chamado de radical, por quê? Por causa de Jesus. O que eu quero dizer com isso? Que se nós também somos cheios do Espírito Santo, se nós também nos tornamos testemunhas de Jesus e entramos nesse caminho de martiria, nós também somos chamados a viver um martírio, se não um martírio de sangue, um martírio de paciência. Porque você sabe muito bem, aquela pessoa que hoje é fiel a Jesus, é fiel ao Evangelho, ela vai ser perseguida de alguma forma, sim ou não? Olha como acontece quando a pessoa vive o Evangelho no seu ambiente de trabalho, de estudo, por exemplo. Olha o que acontece, no mínimo é chamado de radical, né? Mas às vezes a pessoa tem consequências, entenda isso. Ser cristão tem consequência, ser cheio do Espírito Santo tem consequência. Quando você defende o Evangelho, quando você defende, né, a vida desde a sua concepção, quando você é contra a interrupção da vida, como estão fazendo por aí, quando você defende a família, quando você defende a liberdade, você sabe que você pode também passar por algum tipo de perseguição. Não tem problema, é a martiria, o sinal de que você realmente se encheu do Espírito Santo. Diz comigo mais uma vez: koinonia, martiria e liturgia. Tem alguma coisa a ver Pentecostes e liturgia? Nós estamos aqui dentro de uma santa missa. Nós estamos aqui dentro de uma celebração litúrgica. E o catecismo da Igreja Católica diz que, a partir do momento de Pentecostes, a igreja começou a celebrar os sacramentos. Os apóstolos começaram a batizar, os apóstolos começaram a celebrar missa, e nós também, quando somos cheios do Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz em nós? Nos traz para a missa, nos traz para a adoração de Jesus, porque o próprio São Paulo fala aos Coríntios: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. Chega de gente que vai em grupo de oração, mas que não quer ir na missa. Passou esse tempo, o Espírito Santo nos leva para a Santa Missa. Agora, é algo muito sério que eu quero dizer para você. Para nós vivermos de fato o batismo do Espírito Santo, quem aqui quer ser batizado no Espírito Santo, levanta a mão e diga eu. Existe uma equação espiritual que acontece. Quem aqui gosta de matemática, levanta a mão. Eu também não gosto, não se preocupe. Mas a equação aqui que eu vou desenhar para você, você vai entender. Porque é o seguinte, gente: Deus nos dá a sua graça pelo Espírito Santo, sim ou não? Mas a gente tem que também tomar uma decisão. A gente tem que também tomar uma atitude. A gente também precisa converter. Então a equação é a seguinte, eu vou desenhar para vocês. Vamos lá, vai repetindo comigo o que eu vou dizer. A graça de Deus
dada a nós no Espírito Santo, mas a tua decisão vai gerar resultado. Deu para entender a equação? Vamos de novo. A graça de Deus derramada em nós pelo Espírito Santo, mas a tua decisão vai gerar resultado. E o que é o resultado? É o batismo no Espírito Santo. E logo depois que Jesus subiu ao céu, nós ouvimos isso no evangelho da semana passada, apareceram para os apóstolos 2 homens de branco. Quem que são esses 2 homens de branco? É 2 torcedores do Corinthians, é isso? Eram 2 anjos. E aí um dos anjos, os apóstolos estavam lá, maravilhados com Jesus subindo ao céu. Um dos anjos falou assim: parem de ficar olhando para cima, porque esse Jesus que acaba de subir, voltará a vós. Diz para a pessoa do lado: para de ficar olhando para cima, porque o mesmo Jesus que subiu ao céu, voltará. O anjo estava dizendo como que assim, ó: gente, vocês vão ficar aí parados olhando para cima? Você não tem o que fazer não. Vocês têm uma missão para cumprir. Vocês têm um mundo para ser evangelizado. E vocês vão ficar aí parados olhando para cima. Nós temos a tentação de ficar parado, sem tomar a nossa decisão, sem tomar a nossa atitude. Por isso que o batismo no Espírito Santo não acontece. Quantas decisões que você tem que tomar na vida. Estou falando aqui em decisão relacionada à tua família, decisão relacionada ao teu trabalho, decisão relacionada à tua vida espiritual, decisão relacionada ao teu grupo de oração. Se nós só ficarmos olhando para cima e não fazermos nada, as coisas não acontecem. Então você olha aqui para esse altar, que bonito esse altar, as flores, as velas, né? Você olha para cima, é verdade, Jesus disse que vai voltar, vou ficar sentado esperando ele voltar. Ou então a pessoa ficar só olhando, né? O que adianta ficar lendo a mensagem de Nossa Senhora se não converte, não muda de vida? Deixa eu dizer uma coisa para você: existem coisas que Deus vai fazer na tua vida, mas existem coisas que não é Deus que vai fazer, é você que vai fazer. É a tua decisão. Às vezes a pessoa vem pedir conselho para o padre, né? Aqui o pessoal da minha paróquia. Não é vocês que pediram esse conselho, mas tem gente que chega para o padre e fala assim: padre, me ensina uma oração para resolver os problemas da minha família. Padre, estou desempregado, me ensina uma oração para arrumar um emprego. O padre ensina a oração, sim. A oração é a base. Deus vai dar graça, mas quem vai ser aquele que vai resolver o problema da tua casa não vai ser Deus, vai ser você. Quando você tiver o quê? Atitude. Você vai rezar pedindo um emprego melhor? Vai. Você vai rezar pedindo namorado, namorada? Pode rezar. Mas quem vai arrumar não é Deus, é você. Porque tem coisas que Deus não vai fazer no nosso lugar. Ele vai dar graça, mas quem vai tomar atitude é nós. Diz comigo a equação de novo: a graça de Deus, mas a minha atitude vai gerar resultado, que é o batismo no Espírito Santo. O problema, gente, é que nós estamos se tornando uma geração de cristão que não funciona. É o cristão que não sai do lugar. É o cristão que não serve para nada. É o cristão que não tem atitude. E eu repito, tem atitudes que Deus dá graça, mas quem vai tomar atitude não é Ele, é nós. Então tem coisa que não é o terço que vai resolver, tem coisa que não é o rosário do Frei Gilson que vai resolver. Quem vai resolver é você. Vou ser bem claro aqui para não dizerem que eu estou falando coisa que eu não falei. Eu estou falando mal do terço? Não. Eu estou falando mal do rosário do Frei Gilson?
Não. Reza eu deixo. Se você reza o rosário, reza o rosário. Isso é a base. Mas a decisão não é de Deus. Deus já decidiu. A decisão é sua. Fala para a pessoa do lado. Toma atitude. Toma decisão. Faz propósito. E se decide. Porque Deus quer te batizar no Espírito Santo. Dá mais uma salva de palmas para Deus pela promessa que Ele nos faz. Mas depende de nós tomar a decisão. Depende de nós tomar a atitude. Eu dizia para você, gente, esse não é um Pentecostes qualquer. É o primeiro Pentecostes com Santa Helena Guerra canonizada. E o primeiro Pentecostes com o Papa Leão XIV. Sabe de uma coisa? Eu tenho uma esperança no meu coração, que é a seguinte: no ano de 1900, teve um Papa que, influenciado por Santa Helena Guerra, o que ele fez? Ele consagrou o século XX ao Espírito Santo. Qual o nome desse Papa? Leão XIII. E agora, no ano de 2025, senta no trono de Pedro um outro Papa, também de nome Leão. Não mais Leão XIII, mas Leão XIV. E existem nos nomes uma continuidade, sim ou não? Então, se o Papa Leão XIII foi o Papa que consagrou o século XX ao Espírito Santo, eu tenho esperança no meu coração que o Papa Leão XIV vai ser o Papa que vai ver a plenitude dessa promessa da ação do Espírito Santo na Igreja Católica. Mas como eu falei para vocês, depende de quê? Depende de nós. Fala para a pessoa do lado, depende de você. Diz para a pessoa do outro lado, a santidade da igreja depende de você. Olha, gente, quantos anos vocês acham que o Papa Leão XIV vai viver? Ele tem quantos anos? Quem que sabe? Levanta a mão. Fala alto para o padre ouvir. 69. A gente fica pensando assim: ah, ele vai ser Papa, né? Talvez uns 20 e poucos anos. Pois é. Só que é o seguinte, gente. Daqui 20 anos vai ter meios na medicina de cuidar melhor da saúde que não tem hoje. Às vezes eu olho o pessoal aí de 70 anos achando que está quase morrendo, né? Daqui a alguns anos, gente, vai ter meios de longevidade maiores, que a gente ainda não conhece. Então é muito possível que o Papa Leão XIV, ele seja Papa e ele reine durante um longo tempo, mais do que 20 anos, né? E muitos estudiosos, inclusive das aparições marianas, cogitam que ele seja o Papa que vai cumprir as profecias de Fátima, de Medjugorje e de Garabandal. O Padre Lívio da Rádio Maria, que é um dos padres mais próximos dos videntes de Medjugorje, ele falou assim, que para ele, o Papa Leão XIV é o Papa dos 10 segredos de Medjugorje. Muitos estudiosos das aparições de Garabandal na Espanha, que tem aquela profecia que vai ter um Papa que vai na Rússia, e logo depois vai vir a iluminação das consciências, aquele Pentecostes mundial que Nossa Senhora fala, né? Muitos têm a esperança que esse Papa que vai cumprir Garabandal seja o Papa Leão XIV. Ele mesmo já chegou com uma postura de diplomata, conversando com a Rússia, conversando com a Ucrânia. Talvez nós estejamos vendo diante de nós o Papa que vai cumprir as profecias, e quem sabe o Papa que no futuro vai ser conhecido como Papa do Espírito Santo, o Papa que conduziu a igreja a entrar na era do Espírito Santo. Não sei se ele vai chegar até lá, mas talvez o Papa que conduziu, dando continuidade à consagração que Leão XIII fez. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Papa Leão XIV, e é com ele que nós queremos clamar Pentecostes, é com o Papa que nós queremos clamar batismo no Espírito Santo, é com o Papa que nós queremos caminhar para entrar nesse tempo do Espírito Santo, que vai ser essa grande ação de graça de Deus no mundo. Vamos se colocar em pé. Eu quero chamar aqui os ministros, que vão trazer para nós a água e o sal, com a qual nós seremos aspergidos, com a qual nós seremos batizados.
Erga seus braços ao céu e diz comigo assim: Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, eu não quero apenas as promessas, eu não quero apenas as promessas, eu quero ver o cumprimento da promessa. eu quero ver o cumprimento das promessas. Eu não quero apenas as profecias, Eu não quero apenas as profecias. eu quero o batismo no Espírito Santo Eu quero o batismo no Espírito sobre a Santo minha vida, sobre a minha vida. porque a tua graça, Senhor, Tua graça somada somada com a minha atitude, com a minha atitude vai dar resultado, vai dar resultado, vai gerar Pentecostes, vai gerar Pentecostes e vai gerar batismo no Espírito Santo no meu coração. do Espírito Santo no meu coração. Abençoai, Senhor, e exorcizai essas águas, para que sejam canais e instrumentos da vossa graça, e onde quer que foram tocadas e aspergidas, de maneira tranquila e silenciosa, expulsem e desfaçam toda a força e presença do mal, e tenham o poder de batizar no Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Abençoai, Senhor, e exorcizai esse sal, para que em todo lugar que ele for tocado e salpicado, expulse e desfaça toda a força e presença do mal, e tenha o poder de batizar no Espírito Santo, de maneira tranquila e silenciosa, que esse sal seja canal de cura e de libertação, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Enquanto nós já vamos cantando poderosamente, clamando esse batismo, esse Pentecostes sobre nós, pode ir espalhando o sal em todas as águas, e nós seremos aspergidos por esse sacramental. Vamos cantar. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, Pois minha alma sedenta está. Antes, batiza-me, Senhor. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Cura-me, Senhor, no teu Espírito, pois meu coração ferido está. Cura-me, Senhor, com teu Espírito, pois meu coração ferido. Solte a sua voz e cante. Vem, Vem, ó água viva, água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Receba mesmo, feche os teus olhos durante esta aspersão. Eleve a sua mão como quem quer receber um grande presente de Deus. O maior presente que Deus quer te dar é hoje, esse batismo, essa purificação para a sua vida. Por isso, você que já recebeu esta água, esta aspersão, feche os teus olhos agora e vai deixando com que essa água penetre na sua alma. Vai deixando, Senhor, eu permito que com essa água santa a minha vida seja transformada, a minha vida seja purificada. Eu creio no teu poder, Jesus. Repita isso comigo, irmão. Eu creio no teu poder, Jesus. Vai. Eu creio no teu poder, Eu Jesus. creio que tu podes me purificar. Eu creio que tu podes me purificar. Eu quero entrar dentro desta equação. Eu quero entrar dentro dessa equação. Eu quero gerar resultado. Eu quero gerar resultados. Sabe por quê, irmão? Deus já moveu o céu para te encontrar.
O Padre nos explicou muito bem. A primeira parte é a graça de Deus na sua vida, e a segunda parte é a sua atitude, é a sua decisão. Bate no peito e fala: é a minha decisão, é o que eu escolho, é o que vai dar resultado. Deus já agiu na minha vida, agora sou eu quem vai me abrir para a graça do Espírito Santo. Erga seus braços e diga: agora eu me decido, agora eu me abro, para a ação do Espírito Santo na minha vida. Para a ação do Espírito Vem Santo sobre na mim, minha Espírito vida. Santo. Vem sobre mim, Espírito Derrama Santo. sobre mim a tua graça. Derrama sobre mim a tua Abre graça. o céu, Espírito Abre Santo. o céu, Espírito E eu convido Santo. você a abrir, a soltar a sua voz. Oh, 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 oh. Vai deixando que isso gere uma oração. Vai de novo. Mais uma vez, esse gemido inefável. Vai. Jesus quer escutar o seu grito. Mais uma vez, força. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Vai dando a mão para quem está do seu lado. Vamos nos unir. Vai formando unidade. Quero me Nossa Senhora está construindo unidade em nós, está costurando. Dá a mão para quem está do seu lado. Pode fechar o corredor. Pode fechar os corredores. E cantar. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Solte sua voz e cante, vem. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir. Levanta a mão da pessoa e canta junto. Vem. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir. Vem, Espírito Santo. Oh, vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. E agora você vai fazer a tua oração. Ora com toda a liberdade que o Espírito Santo te dá nessa hora. Realiza o Pentecostes, Senhor. Realiza em nós a unidade. Realiza em nós, Senhor, o testemunho. Vamos segurar em 2 acordes para fluir a nossa oração. Hoje eu posso ser. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer.
Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Clame, clame, vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Eu quero ouvir só vocês. Vem.